Bom, a gente tem feito um trabalho bonito, o programa de governo está muito bom. A gente tem três pilares importantes, que é a parte de infraestrutura social, o desempenho esportivo, né, do clube. O Flamengo é um clube multiesportivo, tem que estar sempre desempenhando bem. E a questão de infraestrutura, que é muito importante também, do estádio, do Maracanã, o clube social. E, por fim, a gente tem a questão da administração do clube. Então, a gente está apresentando esses pilares para os sócios, está indo super bem. Eles estão entendendo a premissa básica, que é continuar o que a gente fez, com os resultados que a gente tem para apresentar, e aprimorar. Sempre aprimorar, o processo é de melhoria contínua. Agora, Landim, sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que você é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e tudo mais. E a gente está vendo essa campanha, para muita gente, a chapa de vocês ia ganhar com uma tranquilidade. Tem muitas pesquisas espalhadas por aí, a gente brincava aqui, eu brincava com a sua assessoria. Como é que vocês estão olhando para essa situação agora? Do presidente mais vitorioso, da gestão mais vitoriosa, tendo que, de repente, nessa reta final de campanha, dividir um pouco desse protagonismo da eleição com outras chapas? É muito difícil, tá certo, a gente poder dedicar tempo, de fato, para a campanha, porque o clube está lá, a gente precisa estar no dia a dia, tocando todas as rotinas que a gente tem. Tem menos tempo para poder fazer isso do que os demais candidatos. E, na verdade, o que eu procuro fazer é auxiliar aqui o Rodrigo na medida do possível, né? Mas, assim, a gente, em relação às pesquisas que você está falando, a gente acredita que, e tem a expectativa de que, no final das contas, quer dizer, os sócios venham, vamos dizer assim, a referendar esse trabalho que vem sendo feito já há 5 anos e quase 10 meses, e que teve no Rodrigo, vamos dizer assim, um grande parceiro de primeira hora, a pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, quem participou, vamos dizer assim, das grandes decisões, em todos esses pilares que ele falou, e que levaram o Flamengo da condição que a gente pegou em 2018 até a situação que a gente está hoje, em 2024. Né? Muito bem, Flávio Amêndola, nós temos tempo. Andinha, Rodrigo Duns também. A gente sabe que, muito provavelmente, tudo vai sair da melhor maneira possível envolvendo a construção do estádio, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, especialmente do torcedor, se o valor que vai ser investido no estádio, se isso vai influenciar na montagem do elenco. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E assim, claro que a ideia de vocês é inaugurar o estádio lá em 2029, no dia do aniversário do clube. Já tem alguma ideia do que pode vir a ser o nome do estádio? Se vai ser algo que vai ser vendido? Se o torcedor... Não invente nicknames, porque vai ter mas o torcedor vai ter que criar o nome dele. E aí eu queria saber se já havia uma conversa entre vocês nesse sentido. Vou começar aqui respondendo, né? Basicamente é importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração, ela tem, vamos dizer assim, credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições, começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um terreno como aquele ali do gasômetro custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno. A prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando no projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União, e foi feito um acordo. Então,
Com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio, como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a Prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão, aproximadamente. 500 milhões que a gente deixa de pagar e 500 milhões que a gente vai ganhar. Fora isso, gente, a gente vai vender os name rights do estádio, a gente tem direito, a gente vai fazer uma série de campanhas. Tem uma previsão de custo, de valor do name rights do Flamengo? Eu não quero falar muito, mas eu acho o seguinte, e você imagina o que é um name right pura e simplesmente para você dar para um estádio pequeno? Você imagina o que deve valer para qualquer empresa, na verdade, ela ajudar a atingir o sonho de 1/4 da população brasileira. Atenção, a empresa que se associar ao name right do Flamengo, ela não vai estar botando o name right numa estrutura. Ela vai ser a empresa que vai estar ajudando a viabilizar o sonho de 1/4 da população brasileira. E aí, se você me permite, até pelas pesquisas que eu vejo, a gente vê a torcida do Corinthians, que tem muita gente muito densa, em São Paulo. A do Flamengo é a mais capilar de todas. O Flamengo é espalhado pelo Brasil inteiro, o que ajuda ainda mais. Não, assim, as pessoas tentam vender o medo, né? As mesmas pessoas que trabalharam contra esse projeto do estádio próprio. Pessoas que se retiraram no momento da votação e não votaram a favor disso, né? Se você vai para uma sessão histórica para aprovar um estádio do Flamengo, uma coisa histórica, você se retirar antes é muito estranho, Então, mas eu queria falar sobre a camisa do Flamengo. Só a camisa do Flamengo vale hoje para o próximo ano, R$280 milhões. Só a camisa. Ou seja, nós somos a maior torcida do mundo, o maior clube do mundo. É impossível que agora o Flamengo, do jeito que está, depois que nós aumentamos o faturamento do clube, não possa construir um estádio. As pessoas têm que ter coragem e tentam vender o medo. Não, a gente vai ter coragem de fazer o estádio, porque a gente sabe que se só a camisa por ano é 280 milhões, o sonho dessa nação vale quanto? Foi o que o presidente falou. Quanto vale esse sonho? É muito tranquilo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Flávio. O Maracanã, a gente adora o Maracanã. Assinamos agora o direito de usar o Maracanã, ser o concessionário do Maracanã por mais 20 anos em parceria com o Fluminense. Mas o Maracanã é um estádio muito caro de ser operado. E assim, os custos do Maracanã, quer dizer, a margem líquida que sobra do dinheiro que a gente tem lá de match day, da venda de ingresso, tudo isso, é algo como 40%. No nosso estádio, a gente vai poder aumentar isso para algo como 60%, 65%, porque a gente vai fazer um estádio muito mais otimizado, onde a gente vai ter possibilidade de ter algumas receitas maiores e custos muito menores, porque nós vamos projetar o estádio para isso. Então, só esta margem a mais de recursos que você hoje não tem, essa margem líquida que vai ser acrescida na operação do dia a dia do estádio, já vai nos permitir muita coisa. Agora, tem uma série de outras iniciativas que a gente não pode nem talvez citar aqui, que já estão sendo feitas, né? A gente já está conversando com... Até eu vou contar uma aqui, que não tem problema. Mas assim, por exemplo, a gente sabe que a NFL, por exemplo, está querendo vir para o Brasil. A gente já tem uma conversa, eu conversei com o próprio prefeito, eles estão querendo fazer um jogo no Maracanã, não no próximo ano, mas no ano subsequente. Ele vai ser o Green Bay Packers de novo, por favor. Porque isso não deu ruim contra o Eagles lá. Perdeu o estádio deles. Porque foi lá. Se fosse no Maracanã, dava gente. Pois é, então vai ser de 2026, a gente já deve ter no calendário do Maracanã. Mas a ideia é que eles querem fazer uma parceria conosco também, estão discutindo conosco nosso estádio, por exemplo. Já discutir. Aí, claro que isso vai ter que ser levado em conta no tamanho dos vestiários, porque são muito mais jogadores e tudo isso. Mas, no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, no qual eles fizeram essa parceria, boa parte do estádio foi paga com recursos da NFL
para jogar um jogo por ano lá. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer de dinheiros que ainda não existem e que nós vamos procurar estruturar e que eu tenho certeza absoluta que vão maximizar, na verdade, as receitas do Flamengo no futuro sem aumentar os custos. Então, assim, cara, é uma coisa óbvia, entendeu? E que é inacreditável que tenha gente trabalhando contra. Assim, é impressionante como... nesse momento que a gente vive político, essa coisa acontece. Bom, só para você entender que tá em casa que não entende essa coisa da NFL, o Brasil é o terceiro país que mais consome, tá? Estados Unidos naturalmente em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro. Porque o Brasil é muito grande, gente. Então, proporcionalmente, tem muita gente que assiste. Obviamente, é um mercado muito promissor e muito fértil para eles, visto o desespero que foi para conseguir ingresso na NFL. Só conseguimos porque papai Alex comprou um camarote da Superbet. Aí fomos todos tomar o Tio Gary lá. Fernandão... Dá pra fazer João Lins, dá pra fazer mais uma pergunta com relação ao estádio? Rapidinha. Como é que você vai perguntar pra ele se o ponto tá no meu ouvido? Aí ele responde pra você. Ah, entendi. A gente briga com telefone sem fio. Não é muito tempo. Então, precisamos ir pra Gabi. Presidente. Mas é muito urgente? Não. Uma coisa mais pra passar pra galera de casa entender como é que funciona a redondeza, o que o estádio pode trazer para a redondeza, para um ponto que a prefeitura está tentando revitalizar. Aí a gente pergunta para Dudu, então, porque Dudu ajudou no estádio, Pedro Paulo, então, acho que o Guilherme Schler é parceiro flamenguista, Ferreirinha flamenguista. Dudu ajudou o estádio, apesar de ser vai. Muito obrigado, Dudu. O negócio do potencial construtivo é bom, hein? Se conseguir fazer isso, ele já tirou do estádio e vai trazer o da Gávea para cá. Muito obrigado, Dudu. Depois não reclame quando ganharmos 10 brasileiros seguidos, né? Quando o Flamengo ganhar. Dudu, então vamos ao que a torcida quer saber. Presidente, vice, mandar um beijo pra galera de casa que tá com a gente. Como é que tá a relação como é que tá a relação de vocês, né, da diretoria com o Gabriel? Porque a gente sabe que o Felipe, depois que assumiu, ele tem uma relação próxima e acredita no potencial do Gabriel. Ele sabe que o que o Gabriel pode render, e todo mundo sabe disso, mas já tem um tempo que ele não consegue ter um desempenho à altura do que a gente sabe que ele pode fazer. Houveram alguns problemas num passado bem recente e a gente sabe que ele é um jogador que, num passado também não muito longínquo, é o cara que mais conseguiu se relacionar com a torcida, a força que ele tem com a torcida, ele traz a torcida junto com ele, mas sabemos também que ele não tem feito muito por onde, né, ter esse reconhecimento. Como é que tá essa relação? Pô, tá mais próximo de ficar? Ou dá para estender um pouquinho mais, não vai estender? Eu sei que a proposta já existe, cabe a ele aceitar ou não. Mas, enfim, como é que está o pensamento de vocês com relação a isso? Ser bem franco e rápido e direto, assim, Fernando, assim, a gente já fez uma proposta para o Gabriel, essa proposta está na mesa. Ele não aceitou essa proposta está na mesa. E a gente vai, caso a gente continue nessa situação, ele não aceite, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação dele, discutir com o empresário dele. Está pendente ao tempo, né? De contrato. Está pendente ao tempo de contrato, não é? A gente oferece, eu não sei se só o tempo, porque na verdade a gente não entrou em discussões, nós fizemos uma proposta clara e objetiva, né? Oficial do Flamengo. Oficial do Flamengo, dando um ano de contrato e dando um valor para ele por esse ano de contrato. Foi isso que a gente fez objetivamente. Essa proposta não voltou com uma aceitação dessa proposta. Ele está lá com ele, essa proposta. Ele não decidiu absolutamente nada em relação a ela. A proposta está na mesa. Vai acabar o ano. Se acabar o ano, ele vai voltar a conversar com ele. Vamos ver. E, independentemente do que acontecer até o fim do ano, a proposta continua. A proposta está na mesa. Agora aqui, teve um Dia das Crianças legal lá, que a imprensa juntou a criançada, aquele negócio bonito. E aí, candidato, Rodrigão, o Gabi falou o seguinte, pô, como eu gostaria de fazer o primeiro gol do estádio. E aí, como é que faz? Agora ele quer fazer o gol do estádio, em 29, né? No dia do aniversário do Flamengo. Em 29 eu ganhei a camisa linda do Flamengo com o estádio 29. Como é que faz agora? O Gabriel, ele entregou muito pro Flamengo, deu títulos históricos, né? Ele é um cara importante pro Flamengo, mas eu pelo menos, né? Se eleito for presidente do Flamengo, a minha intenção não é me meter no futebol, entendeu? Eu acho que, a gente tem ali o Felipe Luiz, tem a comissão técnica, tem o scout. Eu vou procurar ser orientado para usar a minha caneta da melhor maneira possível.
E é lógico que eu vou ouvir o Felipe Luiz, eu vou ouvir o scout e eles vão dizer essa proposta de 1 ano, porra, faz 2 ou não faz nenhum. Eles é que tem que me dizer. Aí fazer o Gabi fazia 35 gols na temporada que vem, aí fazia mais 2 e fazia mais, e fica até 50 anos lá e te ama, Gabi. Só que o Caroço tem que entrar, né? Ei, Bigode. Tá precisando. Ah, tá lá ele. Tá precisando. Tá precisando. Não, tem que ter produtividade, não dá. Pois é. Tem que ver os dois lados. Bigodeira, tema agora Hugo Souza, o Neneca. Me lembro que eu conversei, né, com o presidente. Cabe por 2, né? Não, Isso é bom porque não, cabe por 2. exatamente. Afinal, o PIX já caiu? Ainda não. E... Entra na conta corrente aí, presidente. Vê por aí, por favor. E aí eu Quando olha pra cima, não caiu. Quando cai, já tá na hora. E A aí, gente a notificação do telefone. Quando cai, não sabe na hora. Aliás, você que tá devendo, os outros pagam, hein? Opa, paga mesmo. Quem tá devendo, paga. Não, assim, eu perguntei no sábado se já tinha sido pago e a resposta que eu recebi é que não tinha sido pago até sábado. Pode ter, a pessoa Mas pode ter me informado. nem a multa do jogo? Nem Matheus, a gente multa, vai desistir a multa mesmo, do né? jogo. Mas assim, vamos lá. Eles têm que estar, o Corinthians tem que estar adimplente, vamos dizer assim, com todas as condições contratuais do contrato de empréstimo que nós fizemos com opção de compra, para eles poderem exercer a opção de compra. Então, como eu acho que eles têm interesse de comprar o jogador, e têm dito isso publicamente, né? Certamente eles vão ter que pagar a multa para eles poderem comprar o jogador, porque senão eles não podem comprar o jogador. Mas se o Corinthians não exercer a opção, e aí no caso do Rodrigo ser eleito nessa campanha agora, o Hugo Souza é um jogador que te interessa? Trazê-lo para o Flamengo para deixar no grupo ali com o Rossi, com o Matheus e etc? Bom, só esclarecendo, os 2 primeiros jogos com o Corinthians, ele pagou a multa do Hugo Souza. E a terceira questão é a seguinte: eu já te falei, eu vou conversar com o treinador, com o scout, e se ele interessar o elenco, ele vai ser muito bem-vindo. Senão a gente vai ter que arrumar uma solução. Se o Corinthians não fizer essa compra e o Flamengo não trouxer, o torcedor vai ficar meio injuriado. Porque o Hugo... Aliás, o Corinthians só chegou, com todo respeito ao seu Dom Ramon, que gosta muito dele, do Emiliano, família muito legal, aos jogadores, mas se não é o Neneca ali, o Corinthians não passava naqueles... Desde o Grêmio, que ele pegou muito, mas um monte de jogos. Juventude também, tá pegando demais. Aliás, o Rossi também é brincadeira, né? Eu gosto de lembrar da catimba do Rossi. Mas aquela serinha boa. A base do Flamengo só faz goleiro bom, né? Teve uns erros aí no caminho. Teve um monte de alface danado lá. Esses dias eu entrei pra ver lá as fotos da base. O Luiz Otávio, zagueiro, mandou pra gente um monte de gente. Eu falei, rapaz, quanta gente boa. 8384. 82 ou 384. Tinha o Adriano, Felipe Melo, Andrezinho, o Ibson. Cara, muita gente boa. E eu estragando a foto. Fernandão, mais alguma pergunta? Flávio Amêndola, mais alguma pergunta? Eu tenho, mas... Pergunta pra jornalista, a Pode ir gente o tem 30 aqui. Fernandão, Eu também deixar fica até amanhã. Quer ir, Fernandão? Vou pro próximo ponto, que é importante. A gente, né, o Getúlio, eu fiquei dentro do Flamengo durante 15 anos. E a gente viu uma versão diferente do Flamengo, totalmente diferente. E eu não tô aqui pra comparar se era bom ou se era ruim. Pra gente era a melhor coisa do planeta estar ali dentro, com a estrutura que a gente... podia ter recebido que a em gente dia, tinha. né? Era bom, mas podia ter sido. Mas pagou. Teve gente que tá atrasado e não pagou até hoje. Tem uma galera que tá com mania de estar atrasado e não pagar. Não, mas tá tudo quitado, não tem problema. O Flamengo hoje é um time bilionário. Vocês fizeram parte dessa construção. Só que a gente escuta muito se falar em SAF, muito por moda e muito por necessidade. Mas explica pra gente uma visão empresarial que vocês têm, se caberia no Flamengo, ou se pro Flamengo não caberia até pelo poder financeiro que tem hoje. O Flamengo é autossuficiente, será que ele ainda necessita estar nesse patamar, ou até vendendo um pouco menos do que os outros fazem, enfim. Como é que vocês pensam com relação a isso? Bom, essa questão de SAF, assim, o Flamengo lá atrás, nessa fase que você falou, já precisou de recurso de terceiros, já precisou, talvez, virar SAF. Teve uma época que o Flamengo acabou cedendo todos os seus direitos comerciais e direitos esportivos sobre os jogadores para uma empresa chamada ISL. E na época que o Flamengo precisava, eu fui contra isso. Naquela época, lá atrás. Agora, hoje em dia, que o Flamengo não precisa, que a gente tirou o Flamengo de faturamento de 500 milhões e trouxe para 1 bilhão 370, que a gente zerou praticamente a dívida do Flamengo de 500 milhões para 40 milhões no ano passado, faz muito sentido, não faz sentido nenhum, aliás, virar SAF.
né? E o sócio do Flamengo já mostrou que é contra. Então, assim, o compromisso da nossa gestão é de que não vai ter SAF de jeito nenhum, e até porque o Flamengo não precisa e não faz o menor sentido. Maravilha. Agora, olha só. Vamos botar... Pedrinho, bota aquela, Pedrinho! Bigode tem uma pergunta que eu já sei o que é. Eu estou olhando nos seus olhos. Sobre o presidente do Atlético Mineiro ontem. Essa pergunta precisa ser feita. O senhor do Flamengo inteira queria estar aqui para fazer essa pergunta para a dupla, ou para o Landinho ou para o Rodrigo. Bigode, represente a nação e faça essa pergunta, por favor. Não, é até aproveitar para fazer uma pergunta para cada nesse aspecto. A primeira para o Rodolfo na imagem, na figura de presidente do clube, que o Sérgio Coelho ontem falou sobre a arbitragem, né, para a final da Copa do Brasil, que ele pede o jogo limpo, aí ele cita casos de 80, de 81, enfim. Eu queria saber se o Flamengo, na figura do presidente, tem uma resposta para isso, porque muitas vezes isso também pode parecer como uma pressão prévia na arbitragem, e se a gente for lembrar a Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, o Daronco deixa de expulsar o Nathan Silva, que ele estica o braço, a bola bate no braço dele. Essa é a pergunta para o senhor e para o Dunche. Qual vai ser a postura do Flamengo, caso o senhor seja eleito, em situações como essa, em que houver uma possível pressão do outro lado em momentos importantes da temporada, se você vai abrir a porta e vai responder, se você vai ter uma outra postura? Uma para cada nesse sentido, por favor. Então, a gente já está acostumado com o Atlético fazer isso, né? Isso é comum, é sempre assim. É a estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo, é começar a reclamar, se colocar na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados historicamente. Esse é o trabalho que eles fazem. Mas se a gente for ver ultimamente, né, e o que tem acontecido no campeonato, quem tem sido prejudicado somos nós, né? O que aconteceu, por exemplo, no jogo de domingo, a gente saiu de lá do 0-0 e tudo, mas, gente, teve situações ali no jogo que é difícil de explicar, né? Aquela jogada do Gustavo Henrique, quando o Arrascaeta estava partindo para dentro da área, ele era o último homem, o cara faz a falta, inclusive o cara bota a mão na cabeça, assim como quem diz, meu Deus, vou ser expulso. E não foi, né? Assim, teve o pênalti, né? A jogada do Gerson, que o jogador faz assim com o braço, não sei se isso é a posição natural do braço, meu Deus, né? Aliás, o pênalti pro Galo foi muito menos pênalti que isso. Pro Galo, contra o Vasco. Levantou o braço e pegou. E teve uma jogada lá, eu acho que foi daquele rapaz Pedro Henrique, né? Quando o Wesley estava saindo num contra-ataque, que ele foi e deu uma pancada no Wesley sem bola, a bola lá Henrique, na né? frente. Pedro Henrique. Foi lá no Wesley, uma pancada sem bola. Então, assim, o Bruno Henrique, ele foi expulso, no caso dele foi expulso, e poderia ter sido expulso mesmo, não estamos reclamando da expulsão do Bruno Henrique. Mas 2 pesos e 2 medidas. Teve 2 situações que eram para expulsão e não foram feitas, e teve um pênalti que não foi dado. Então, assim, isso para falar do segundo jogo e para não falar do primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo, então, meu Deus. Então, assim, é difícil, né? Assim, mas mesmo assim, quer dizer, acho que o Felipe Luiz foi muito feliz quando ele foi perguntado na coletiva. Foi aquilo que ele falou. Ele falou assim, na verdade, ser contra o Flamengo parece que é fácil, porque como o Flamengo é o Flamengo contra... Na verdade, tem todas as outras torcidas, as torcidas sempre contra o Flamengo, né? Então, é muito fácil, muito mais fácil o sujeito estar na dúvida contra o Flamengo. E é um pouco disso mesmo que a gente espera que não ocorra, né? Porque a gente espera que a CBF siga exatamente aquilo que o Felipe Luiz falou ali, né? Respeite o Flamengo e procure fazer uma arbitragem lá, orientar os árbitros para fazer uma arbitragem isenta e equilibrada. A gente não quer ser beneficiado. Mas, voltando aqui, o aspecto aí da reclamação do Atlético, isso eu já estou cansado de ver. É todo Flamengo e Atlético, desde que eu peguei aqui, como presidente do Flamengo, isso acontece. Bom, na minha gestão a gente vai ter um acompanhamento rigoroso, diuturno dentro da CBF, dentro da Federação do Rio de Janeiro, dos tribunais, e vamos sempre estar reagindo a esse tipo de comportamento. Esse comportamento do presidente do Atlético é o zervezeiro, está sempre falando isso, toda final é isso, a gente já discutiu com ele sobre isso, e não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Mas o que o Felipe Luiz falou é verdade, entendeu? Existe o Flamengo deu uma decolada, o Flamengo deu uma descolada
dos outros clubes em termos de faturamento. Existe um medo de que o Flamengo se torne finalmente hegemônico e não possa mais ser alcançado. Então a gente sente que o sistema está tentando segurar o Flamengo. É uma coisa sistêmica. E a gente vai estar tendo que estar sempre combatendo e a gente vai estar trabalhando muito em cima disso. Muito bem, eu preciso me despedir do Rodolfo e talvez seja o diretor de futebol também com mais títulos na história do Flamengo. Inclusive ganhamos junto, né, Nando? Em 2006, Isso. a Copa do Brasil. Já tem um nome para colocar no lugar do Braz? Conta só pra gente. Assim, a minha ideia é profissionalizar o futebol um pouco mais. Dar um pouco de caneta a mais, porque hoje, pelo Estatuto do Flamengo, não tem. Então, assim, ainda não tem o nome pro Braz, mas assim, pro lugar do Braz, né? Mas assim, se tiver alguém, será alguém com um perfil muito mais distante, né? Vai ficar na Gávea, não vai ficar no CT. A gente quer botar alguém que tenha uma história bonita do futebol, que tenha vivência de futebol, para trabalhar junto com o diretor executivo, um diretor esportivo, para estarem juntos tocando futebol. E aí, se precisar de alguém, um olhar da diretoria, vai ser alguém bem mais low profile, que esteja lá na Gávea, olhando, um olhar meu, porque eu não posso estar em todos os lugares, eu preciso de ter alguém olhando e me falando como é que estão as coisas. Mas ainda não está certo, não. Muito bem. Rodolfo Landim,